Olá pessoal, meu nome é Júnior, tá? Nós estamos aqui no Veste Dicas e nós vamos dar algumas dicas de matemática para vocês durante esse tempo juntos, tá ok? Primeira coisa, nós vamos falar de matemática básica, tá ok? A matemática básica ela é responsável por metade das provas dos vestibulares normais, por aí. E é um conteúdo que você viu do 6º ao 9º ano e é de uma importância sem igual. Muita gente dá muita ênfase somente ao ensino médio, enquanto essa base, né, que é feita de 6º ao 9º, as pessoas costumam desprezar um pouco, não. Então, nós vamos dar algumas dicas a respeito de matemática básica que com certeza vai estar na prova de vestibular que você vai fazer em qualquer canto do Brasil, tá ok? Então vamos lá. Primeira dica, a gente vai falar sobre MMC. Tudo bem? Mínimo múltiplo comum, isso é matéria de 6º ano. Poxa, mas isso cai no vestibular? Cai muito, não só vestibulares, mas também concursos públicos, tá ok? Então eu quero que você feche aqui comigo e a gente vai falar um pouquinho sobre MMC antes de falar realmente como é que isso aparece no vestibular para você, tá? Concentra, vem comigo aqui. MMC. Múltiplos. Então, vamos encontrar os múltiplos de 6 e de 8, tudo bem? Para você determinar esses múltiplos, você vai pegar os naturais e vai multiplicar, nesse caso aqui, por 6 e por 8. Vamos juntos? Vamos lá. 0 vezes 6, 0. 1 vezes 6, 6. 2 vezes 6, 12. Você já viu que aqui a sequência está acontecendo de 6 em 6. São múltiplos de 6. Então vamos lá. 12, depois é quem? 18, 24, 30, 36, não é verdade? 42 e assim vai. Os múltiplos são o quê? Infinitos. Tá ok? Vamos agora aos múltiplos de 8. Vamos lá. 0, 8, 16, 24, 32, 40, na verdade, 48, 54, opa, errei, eu acho que é 56. 56, 3 pontinhos. Tá ok até aqui? Então, o que vem a ser o MMC entre 6 e 8? O MMC entre 6 e 8 nada mais é que, excluído o 0, a primeira coincidência que acontece aqui, com essas duas sequências, o primeiro encontro entre eles. Tá ok? Todo mundo, olha para cá. O 24, concorda comigo que o 24 é o primeiro encontro que há entre essas duas sequências? Então, o MMC entre 6 e 8 é 24. Nenhuma vez, então, você vai realmente fazer isso em vestibular. Hora nenhuma. Aquilo ali a gente está fazendo para você entender, é o princípio. Tá ok? Então, vamos ver isso da maneira usual. Como você faz isso no dia a dia, tá ok? O que você faz chama-se decomposição em fatores primos. A gente coloca um do lado do outro e decompõe. O que é número primo? Número primo é um número que é divisível por 1 e por ele mesmo. Então, olha para cá. São quantos divisores que tem o primo? 2. 1 e ele mesmo. Essa decomposição aqui é feita dessa maneira. Então, quem é o menor número primo, entre aspas, natural que a gente conhece? 2. Olha, o que eu vou falar aqui agora vai mudar assim, eu acho que alguns de vocês vão achar estranho, mas acompanha comigo aqui para você ver que no final das contas vai dar tudo do mesmo jeito, tá ok? Vamos lá. 6 dividido por 2 dá 3, 8 dividido por 2 dá 4. Fala para mim, como é que seria agora? Pô, Júnior, eu vou dividir por 2 novamente. Eu posso dividir por 3? Essa é a pergunta. Pode. Isso é decomposição. Olha o que acontece no final. 3 dividido por 3 dá 1, 4 dividido por 3, a gente conserva o 4. Vamos continuar? Por 2. Aqui deu 1, aqui deu 2. Por 2, aqui deu 1 e aqui deu 1. O que eu te falo? Muitos de nós fomos aprendendo o seguinte, a gente teve que fazer aquilo em ordem, tem que ser, enquanto dá por 2, você vai por 2. Esqueça isso, a ordem não interessa, no final você vai multiplicar, e se você multiplicar 2 vezes 3 ou 3 vezes 2, o produto não vai se alterar por causa disso, tá ok? Então, vem comigo então, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 6, 12, 2 vezes 12, 24. Então o MMC entre 6 e 8 é quem?
24. Aquele mesmo 24 que você viu há pouco, tá legal? Isso aparece assim em concurso e vestibular? De jeito maneira. Eu vou te mostrar como isso aparece, tá ok? Eu vou escrever aqui o que a gente chama de palavra-chave do MMC, tá legal? Vou colocar aqui, palavra-chave, tá ok? Palavra-chave do MMC. Vou colocar aqui, entre aspas, encontro. Então, encontro vai ser a palavra-chave do MMC, tá ok? Então, a gente vai fazer o seguinte, qual é a palavra-chave do MMC? Encontro. Vamos ver a aplicação disso, tá ok? Nos vestibulares. Um indivíduo fuma de 20 em 20 minutos, outro de 30 em 30 e outro de 40 em 40 minutos. No início de uma viagem, cada um acendeu um cigarro, sabendo que a viagem terminou no instante em que, pela primeira vez, os três simultaneamente voltaram a fumar, determine a duração da viagem. Então, o nosso maior problema com matemática é realmente entender o seguinte, do que se trata? Porque muitas vezes é muito fácil, só que a gente não sabe que parte da matemática aplicar. Tá ok? Então, eu vou fazer o exercício aqui e você vai ver da agora para frente o seguinte, poxa, eu estou lendo um problema, isso me indica encontro, isso me indica, aqui o que indica encontro o quê? Eles vão o quê? Simultaneamente voltar a fumar. A palavra simultânea, a palavra encontro, como ela é encontro mesmo, pouquíssimas vezes você vai ver. É aquilo que indica que vai haver um encontro, tá ok? Então, vamos para o quadro. 20, 30 e 40. Vamos fatorar. Por 2, 10, 15 e 20. Por 5, 2, 3 e 4. Por 2, 1, 3 e 2. Por 3, 1, 1 e 2. Por 2, 1, 1 e 1. Júnior, mas isso é muito estranho, eu aprendi que tem que ser na ordem, não tem. E você vai entender daqui a pouco que você fazer isso fora de ordem se faz necessário, que você aprenda, que você acostume com isso. A ordem dos fatores, quando você multiplica, não interessa, tá ok? Então olha para cá, 2 vezes 5, 10, 2 vezes 10, 20, 3 vezes 20, 60, 2 vezes 60, 120. O que você achou? 120 o quê, Júnior? 120 minutos. 120 minutos é equivalente a quantas horas, pessoal? 2 horas. Então, a viagem durou quanto? 2 horas. Tudo bem? Então, vamos para a nossa próxima dica, ok? MDC, máximo divisor comum. Vem comigo, vamos aqui para o quadro. MDC. Pessoal, agora são divisores. Fala para mim, quem são os divisores de 24? A ideia de divisor é que o resto da divisão é zero. A divisão é exata, tá ok? Vamos lá. Divisores de 24. 1, 2, 3, 4, 6, depois 12 e quem mais? 24. Tá ok? Divisores de 60. Quem são os divisores de 60? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12. Depois de 12 vem quem? 15, olha eu errando. 15, 20, 30 e 60. Tá ok? Então, olha para cá. O que é o MDC entre 24 e 60? Olha aqui para as duas sequências. É o maior divisor que 24 e 60 têm em comum. Fala para mim, vou marcá-los aqui. O 12. O 12 é o maior divisor que essas duas sequências têm em comum. Então, isso é na prática. Isso é o que é o MDC. Você vai fazer assim? Nenhuma vez. A ideia é que você só entenda, absorva ali o que é o MDC. Tá ok? Então, vamos ver isso de uma maneira prática. Isso que eu te mostrei a princípio foi para você entender ali o que acontece com as duas sequências, tá ok? De uma maneira prática você faz dessa maneira. 24 e 60.
nós vamos fatorar. Lembra, o que você está vendo aqui é MDC. Como é que é o nome da matéria? Máximo divisor comum. Olha, grifa na sua cabeça aí. Comum, olha para cá. Por 2, 12 e 30. Por 2, aqui dá 6 e aqui dá quanto? 15. Olha, é divisor comum, tem que dividir ambos. Então por 2 não pode mais. É daqui que vem o meu medo, daquelas pessoas que só sabem fazer na ordem. Se você fizer por 2 de novo, o MDC você já errou. Tá ok? Então é isso daí que vem a importância de você entender que ele pode ser feito fora de ordem. Por 3 então. Por 3 aqui dá quanto? 2 e aqui dá quanto, pessoal? 5. Nesse momento encerrou o MDC. Quem divide 2 e 5 ao mesmo tempo? Não tem nenhum fator primo que divide 2 e 5 ao mesmo tempo. Não é verdade? Então aqui a gente parou. 2 vezes 2, 4. Vezes 3, 12. Então o MDC entre 24 e 60 é o quê? 12. Tá, Júnior, mas isso não aparece assim no vestibular. É verdade. Então, aqui no MDC também tem uma palavra-chave. Tá ok? Eu vou colocar aqui a palavra-chave do MDC e aí a gente vai te mostrar uma aplicação disso nos vestibulares. Tá ok? Olha, palavra-chave do MDC. Não é muito bem palavra-chave, é mais que uma, né? MDC vai sempre aparecer no texto para você maior ou até mesmo menor, tá ok? E nisso aqui está implícito também a ideia de máximo e o quê? Mínimo. Pode ser maior, menor, máximo, mínimo. Então, quando eu estou lendo um texto, vejo maior, menor, máximo ou mínimo, a minha já me leva a entender que o problema se trata de quê? MDC. Tá ok? Vamos ver uma aplicação disso nos vestibulares. Olha para cá. 3 peças de tecido que medem, respectivamente, né? 30, 36 e 42 metros. Devem ser divididas em pedaços, todos de mesmo comprimento. E do maior tamanho possível. Tá vendo? Maior tamanho possível quer dizer do tamanho que? Máximo. Então, maior, máximo, menor, mínimo. Você já lembra de quê? MDC. É ali que está o segredo, naquele maior tamanho. Tá ok? Sem que haja sobras em cada uma delas. O comprimento de cada pedaço em metro é. Tá? O MDC ele é mais usual, ele é mais dia a dia, tem mais nas empresas, usam mais, tá ok? Eu vou te mostrar aqui por que isso é assim, tá? Então me acompanha aqui no quadro, a gente vai resolver o problema. 30, 36 e 42. A gente vai fatorar. Lembra? A nossa história é MDC, é divisor o quê? Comum, tá legal? Por 2. Por 2 aqui dá 15, aqui dá quanto, pessoal? 18 e aqui dá quanto? 21. Por 2, o 18 é por 2, verdade, mas esses dois não são. Então quem é o próximo número primo? 3. Por 3, aqui dá quanto? 5, aqui dá 6 e aqui dá o quê? 7. Nessa hora encerrou a decomposição. Agora olha como é interessante. 2 vezes 3 é o quê? 6. Olha, você achou o seguinte, o MDC, ele pode fazer 2 perguntas. Quais são as 2 perguntas? Naquele caso, ele está te fazendo ele está te perguntando o tamanho do comprimento dos pedaços. Cada pedaço daquele vai ter quantos metros? 6 metros. Mas o interessante é, ele poderia te cobrar também quantos são os pedaços. Isso que sobra aqui, nesse caso aqui, é o número de pedaços. Então, quantos pedaços tem? 5 mais 6, 11. 11 com mais 7, 18. Então, existem 18 pedaços no total e cada um deles com quantos metros? 6 metros. Então, o MMC, normalmente ele só te cobra uma coisa, quando o problema é encontro. Aqui nesse caso, além dele cobrar o tamanho de cada pedaço, ele pode cobrar o quê? A quantidade de pedaços. Tudo bem? Até então? Legal. A quantidade de pedaços. Tudo bem? Até então? Legal. Agora nós vamos ver um problema que envolve ambos, MMC e MDC simultaneamente. Vamos lá? A soma de 2 números inteiros positivos A e B é 43. Tá? Sabendo que o MDC de AB vezes o MMC de AB é igual a 190, ele quer saber de vocês qual o valor absoluto da diferença desses números.
Vamos lá para o quadro, para a gente ver juntos isso aqui. Vamos lá. Quem são esses dois números que você vai achar? As letras que você vai determinar depende de você. No caso ali, ele já chamou de A e B. Se ele determinou que as letras são A e B, nós vamos mudar, tá? Então, A mais B é 43, ele falou que a soma dá 43. E falou que o produto do MMC vezes o MDC de A e B dá 190. Tá legal? Então, qual que é a dica aqui? Olha, é uma propriedadezinha do MMC e do MDC que fala o seguinte: o produto do MMC pelo MDC de dois números é igual ao produto entre os dois números. Então, para trocar isso em miúdos, tá ok? A forma mais fácil seria de fazer essa. A mais B igual a 43, e em vez da gente escrever o produto do MMC pelo MDC, a gente vai multiplicar A vezes B. É igual a quanto? 190. Tá legal? Então, o produto do MMC pelo produto do MDC entre dois números é a mesma coisa que o produto entre os dois números. Agora, olha, como que você vai responder isso aqui? Tá? Fala. Pela sua experiência, o que você me diz? Você vai isolar em um e substituir em outro. Concorda comigo? Eu vou até fazer aqui a primeira montagem para você ver. Tá, a gente vai isolar o A aqui em cima, que é igual a quem? 43, o B é positivo, passa o quê? Negativo, se bem que esse passa é entre aspas. Tudo bem. Aqui, aonde tem A, a gente vai colocar o quê? 43 menos B. A gente resolveu o sistema. Vai ficar como? 43 menos B, que multiplica B, é igual a 190. Você vai fazer a propriedade distributiva aqui, e o que vai acontecer? Olha, 43B menos B ao quadrado, isso é igual a 190. Organizando isso aqui, dá menos B ao quadrado, mais 43B, menos 190 é igual a quem? É igual a zero. Aqui é uma equação do segundo grau. Aquela é a equação do segundo grau. Você tem que ser muito bom de Bhaskara. Eu vou até te mostrar alguma maneira de você fazer Bhaskara de uma forma mais fácil, mas o fundamental é que você saiba resolver Bhaskara, tá? Então eu vou parar aqui, mas vou te mostrar outra maneira de você fazer isso, né, de um modo mais fácil. Então, nós vamos fazer esse problema de uma maneira mais fácil, tá ok? Então vamos para o quadro, ver como vai ser feito. A mais B é igual a 43, A vezes B é igual a 190. Tá, toda vez que aparecer produto para você de números positivos, presta atenção, eu vou pegar e decompor o 190. Olha para cá, 190 por 2. Aqui dá 95 por 5, 19 por 19 dá o quê? 19 por 19 dá 1. Então, vê se você concorda comigo. 2 vezes 5 vezes 19. Você fatorou 190. Quantos fatores você tem aqui? 3 fatores. Mas você concorda comigo que aqui são A e B, são somente 2 fatores? Então, o que eu vou fazer para eu fugir da equação do segundo grau? Complicado, delta, Bhaskara, essas coisas. Se aparecer produto, a gente faz dessa maneira. Escuta só. 2 vezes 5, 19. São 3 fatores e eu vou transformar os 3 em 2. Como, Júnior? Assim. 2, 5, 19. Fala para mim, se eu separar o 2, quanto que é 5 vezes 19? 95. 2 e 95. Se eu separar o 5, quanto que é 2 vezes 19? 2 vezes 19 dá 38. Se eu separar o 19, quanto que é 2 vezes 5? 10. Então, concentra, olha para mim. Essas são as possíveis respostas do seu problema. Em todos esses casos, o produto dá 190. Vamos juntos? A vezes B, 190. 2 vezes 95, 190. Porém, 2 mais 95 dá 43? Não. Então, essa não é a sua resposta. Vamos tentar o segundo. 5 vezes 38 dá 190. E aí? 5 mais 38 dá 43?
Opa, nós achamos a resposta. A resposta é quem? 5,38. Então, se você realizar, fizer Bhaskara, você vai achar 5,38. Agora, a gente pode responder o problema. Ele quer saber a diferença entre os valores. Fala para mim, pessoal. A diferença entre 38 e 5, a diferença é resultado de quê? De uma subtração. A diferença entre 38 e 5 é quanto? 33. Então, nós podemos marcar que letra? Letra B. Então, vamos para a nossa próxima dica, regra de 3, tá ok? O que vem a ser regra de 3? Então, vamos para o quadro? Eu fiz um mini resumo aqui de regra de 3 para vocês, olha para cá. Grandezas diretamente proporcionais. O que são grandezas diretamente proporcionais? São grandezas que, à medida que uma grandeza cresce, a outra cresce na mesma proporção. Por exemplo, se 10 máquinas fabricam 200 uniformes, dobrando-se o número de máquinas, 20 máquinas, elas vão fazer quantos uniformes? 400 uniformes. Então, dobrou uma, dobrou a outra, tá ok? Aqui, grandezas inversamente proporcionais. São grandezas que, à medida que uma cresce, a outra decresce na mesma proporção. Tá ok? Um carro a 100 km por hora gasta 40 minutos para fazer um percurso. Se ele dobrar a velocidade dele, foi para 200 km por hora de velocidade, ele vai fazer o mesmo percurso em quanto tempo? Em 20 minutos. Dobrou a velocidade, caiu o tempo pela metade. Tudo bem? Então, regra de 3 apresenta diversos problemas nos vestibulares, nos concursos públicos. O que eu queria de vocês agora? Eu vou colocar um exemplo e a gente vai fazendo o quadro juntos. Uma máquina é capaz de imprimir 4.500 cópias em 5 horas de trabalho ininterrupto. Tá. Outra máquina com capacidade operacional de 80% da primeira, imprimiria 3.600 cópias em... Tudo bem? Então vamos para o quadro para a gente ver isso. Cópias são 4.500 cópias, certo? Feitas em um tempo. Esse tempo é dado em horas, tá ok? Um tempo de 5 horas, tudo bem? Essa máquina tem uma capacidade que nós vamos chamar de 1. O que representa aquele 1? Aquele 1 representa 100%. Fala para mim, 100% não é 100 dividido por 100? 100 dividido por 100 é quanto? Então, 1. Então, nós vamos chamar a capacidade da máquina de 1. Vamos para outra. 3.600 cópias, tá legal? E essa máquina tem capacidade de 80% da primeira. Então, se a primeira é 1, a segunda é quanto? 0,8. Ele poderia também no problema falar que a capacidade da outra é inferior em 20% em relação à primeira. Mas ele já preferiu falar 80%. Ele quer saber de você quanto tempo. Então, presta atenção em como que eu quero que você faça a regra de 3. Aquelas setas. Você vai colocar uma seta onde tem X para cima e um sinal de mais. Tá ok? Então, a partir de agora, as pessoas que erram quando fazem regra de 3 é pelo fato de olhar para valor. Aumentou, diminuiu, nada disso. Eu quero que você entenda o seguinte, você só vai comparar grandezas. Então, vamos dizer que não existe os valores, tudo bem? A gente vai comparar tempo com cópias. Olha para cá. Quanto mais tempo você trabalha, você faz uma quantidade maior ou menor de cópias? Quanto mais tempo, mais cópias. Lógico isso? Agora olha bem, quanto mais tempo você tem para realizar um serviço, você precisa de mais capacidade ou menos capacidade? Quer dizer, você precisa se empenhar mais ou menos. Quanto mais tempo você tem para realizar um trabalho, você pode imprimir o quê? Menos capacidade você vai usar. Quando o tempo é maior, você usa menos capacidade, tá ok? Agora vem o porquê disso que eu coloquei no quadro para você. Quando a pergunta é mais e a resposta é mais, as setas são no mesmo sentido, as grandezas são diretamente proporcionais. Ok? Quando a pergunta é mais e a resposta é menos, as setas são em sentidos o quê? Invertidos. Se essa é para cima, essa aqui é para onde? Para baixo. Quando você vai montar o seu problema, comece sempre por x. X sobre 5. O que nós pegamos? Isso aqui da seta, nós chamamos de pé da seta. Isso aqui nós chamamos de quê? Ponta da seta. Então, ao montar x sobre 5, nós pegamos primeiro o pé e depois a ponta. Nós temos que fazer isso com todos os outros. Pé, 3.600. Ponta, 4.500. Vezes pé,
1 dividido por quem? 0,8, eu já vou fazer uma coisa. Esse 0,8, eu vou escrever 8 sobre 10, eu vou escrevê-lo em forma de fração. Tá legal? X é igual a 5 vezes 3.600 vezes. Divisão de fração, a gente conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então aqui em cima vai ficar 10. E embaixo vai ficar quem? 8 e 4.500. A partir de agora, eu não quero de jeito maneira que você multiplique para depois dividir. Simplifique o máximo que você puder, sempre. Tá ok? Então, essa simplificação que nós vamos fazer, ela é pessoal. A minha, a sua, o importante é chegar ao mesmo resultado. Tá? Olha, 2 zeros em cima, eu posso simplificar com 2 de baixo? Na verdade, eu dividi em cima e embaixo por quanto? Por 100. 36 com 45, dá para simplificar por 9. 36 por 9 sobra 4, 45 por 9 sobra quanto? 5. Vamos juntos. 10 dividido por 5, sobra quanto? 2. Se você reparar, 2 vezes 4 é quanto? 8. Pode cancelar esse 8 com esse de baixo. E quem sobrou para você? Somente quem? 5. Tá ok? Então, o nosso gabarito é letra D, 5 horas. Tá? Vamos para a nossa próxima dica. Probabilidade. Então, vamos falar um pouquinho do que é probabilidade. Probabilidade. Boa parte das questões de probabilidade, eles vão ser resolvidos da seguinte maneira. Probabilidade é casos favoráveis, dividido por quem? Dividido pelo total de casos. Tá ok? Existe probabilidade condicional, adição de probabilidade, não é verdade? E distribuição binomial. Mas aqui no nosso caso, a gente vai usar esse, casos favoráveis sobre total de casos. E lembrar que boa parte das questões você resolve utilizando essa fórmula. Tá ok? Então, vamos para uma questão da FGV. Uma urna contém 4 fichas numeradas, sendo a primeira com o número 5, a segunda com o número 10, a terceira com o número 15, a quarta com o número 20. Uma ficha é sorteada e tem seu número anotado e é recolocada na urna. Tá? Em seguida, outra ficha é sorteada e é anotado o seu número. Tudo bem? A probabilidade de que a média aritmética dos dois números sorteados esteja entre 6 e 14 é... Tá? Aqui vem uma dica preciosa. Toda vez que você estiver vendo uma questão de probabilidade, eu quero que primeiro você confira o espaço amostral. Olha para cá. Esse espaço amostral aqui da primeira, o espaço amostral é quem vai embaixo. 12 da segunda, 16 da quarta, da terceira, 13, da quarta, 14 e da letra E também, 15. Então, são espaços amostrais o quê? Diferentes. Quando isso ocorre, pode ser que a coisa seja um pouco mais fácil para você. Então, vamos para o quadro? Eu quero que você note o seguinte. Essa probabilidade vai ser o quê? O espaço amostral é fundamental para a gente. Você entendeu que a gente vai sortear uma ficha, vai anotar esse valor e essa ficha volta para a urna, tá ok? Improbabilidade em análise combinatória. Toda vez que aparecer um E para a gente, vai ser multiplicação. Quando aparecer um OU, vai ser o quê? Adição. Então, nota que ele fala assim, sortear uma ficha e após outra ficha. Então, tem um conectivo E. Então, olha, da primeira vez que ele vai sortear, fala para mim, quantas fichas tem lá? 4. Ele sorteia uma das 4 e esse valor volta para a urna. Então, da segunda vez, se ele vai sortear, fala para mim, quantos valores tem lá dentro? Quantas fichas tem lá dentro? 4 fichas. Então, fala para mim, tem 4 possibilidades novamente. O que eu quero que você entenda? Júnior, então olha aqui, essa probabilidade vai ser